E aí, galera, você vai assistir mais uma aula do canal do Vlog do Professor Bruno. E não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Boa aula! Fala pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bacana, que é a passagem de valores entre páginas. Então, existem algumas formas da gente realizar essa passagem. Uma forma interessante seria através de sessões, mas não é o que nós vamos falar na aula de hoje, nós vamos falar disso mais para frente. Hoje nós vamos falar de uma forma mais simples, mais direta, da gente realizar a passagem de valores de uma página para outra, que é usando a URL, que é fazer a passagem através do link, tá certo? Então, nós vamos construir um link com os valores que eu quero realizar a passagem de uma página para outra, e como é pelo link, na outra página que eu quero pegar, capturar os valores, nós vamos usar o get normalmente, assim como nós vimos naquela aula onde nós passamos um valor de uma página para outra através do formulário, tá? Então, a ideia é parecida com aquela aula, tá bom? Mas hoje sem formulário. Então, vamos lá. EasyPHP já aberto com o Apache iniciado. Isso significa que eu já posso vir aqui no Administration e clicar no nosso alias. Beleza, mas a aula de hoje ainda não foi criada, hoje é a aula 18, não é isso? Então já deixei o Notepad++ aqui, com o arquivo, a parte básica do arquivo pronta, e vamos salvar esse arquivo aqui da aula 18. Vamos salvar aqui no meu pendrive, beleza, aqui, PHP, arquivos, vou criar uma pastinha, tá? Aula 18, ok, e o nome do arquivo, claro, aula18.php. Beleza, arquivo criado. Vamos voltar aqui no nosso alias, vamos atualizar, né? F5, tá aqui a pastinha aula 18, com o arquivo aula18.php, que eu já vou clicar nele. Beleza, arquivo aberto aqui, já posso fechar o Administration, deixar só o aula 18 PHP aberto. Vamos aos trabalhos. Eu vou criar inicialmente aqui uma variável, eu vou chamar essa variável de texto, tá? E primeiro eu vou colocar só uma palavra nessa variável, vou colocar a palavra aula. Ok. E como que eu faço para realizar a passagem dessa palavra aula para uma outra página? Deixa eu copiar esse código aqui, aproveitar que ele ainda está básico, e vou criar um arquivo novo, colar ele aqui e salvar também na pastinha aqui da aula 18 com o nome pg1.php. Ok, deixa eu renomear esse título aqui para página 1 e tirar essa variável aqui. Então, muito bem. Veja bem o que nós temos por enquanto. Eu tenho uma página aqui, um pg1.php e o aula18.php. Eu vou criar uma forma aqui no aula 18, eu vou criar um link aqui no aula 18 para poder chamar esse arquivo aqui pg1, certo? Como que a gente faz esse link? Nós vimos isso já nas aulas de HTML. Só que eu vou fazer isso pelo PHP. É praticamente a mesma coisa, só que eu peço o PHP para escrever o código desse link para mim. Então, vou chamar aqui o echo e vou criar o link aqui, ó, taguear, parâmetro href, o nome do arquivo que eu quero chamar, pg1.php, e vou dar um target aqui, com o valor self, que eu quero abrir a janela, eu quero abrir essa página na mesma janela, self, ok. O texto do link vai ser abre
pg1, fecho aqui a tag do link e aspas para finalizar o texto do eco. Então, criei aqui o link em PHP, um link normal, não tem nada de extraordinário aqui, vamos ver? Aqui, ó, vamos salvar, atualizar, tá lá o link normal, abre pg1. Se eu clicar nele, eu vou chamar o arquivo aqui, pg1.php, tá vendo aqui, ó? pg1.php. Voltando aqui, ó, aula 18, cliquei no link, chamei o pg1.php. Beleza? Mas eu não tenho nada aqui no pg1, ok? Muito bem. Eu quero realizar a passagem dessa variável aqui, ó, dessa variável texto. Eu quero mandar esse conteúdo aqui para página, para pg1 aqui. Eu quero abrir o conteúdo dessa variável aqui na pg1. Como que nós vamos fazer isso? Essa passagem, a passagem simples, ela vai ser feita através da própria URL. Eu vou indicar variáveis de passagem ali na minha URL. Então, logo após o endereço, eu coloquei aqui, ó, o parâmetro href com a passagem do arquivo pg1.php. Logo após o pg1.php, nós vamos colocar aqui uma interrogação para indicar que eu vou fazer essa passagem de valores, que após essa interrogação são as variáveis de passagem, ok? Então, eu vou criar a variável aqui, ó, tx, certo? E vou falar o conteúdo da minha variável. Só que eu não vou colocar isso diretamente aqui. Por quê? Eu não posso fazer assim, ó, tx recebe variável texto. Não posso. E muito menos posso colocar direto aqui a variável texto, que ele não entende isso. Ele não é dessa forma que funciona. Então, a forma correta é assim, ó. Eu vou criar aqui o parâmetro de passagem tx, ok? E vou finalizar essa aspas aqui, ó. Por que eu vou finalizar essa aspas? Porque eu vou entrar com um texto, certo? Com conteúdo aqui, que seria o conteúdo da variável texto, certo? Então, vou concatenar aqui. É um eco, tá vendo, gente? É um comando de saída. Então, na verdade, eu estou adicionando essa string, mais o conteúdo da variável texto, mais essa nova string. Tá vendo que bacana? Olha que fácil. Então, dessa maneira... Ah, não, faltou um igual aqui, ó. Faltou um igual, certo? Eu estou dizendo que o parâmetro tx, ele vai receber o conteúdo aqui, né, concatenado com o conteúdo da variável texto. Beleza? Vamos salvar. Olha só, o conteúdo da variável texto é aula. Ok? E vamos ver esse link funcionando. Vamos atualizar. Eu vou clicar aqui no abre pg1. Veja bem, ele chamou aqui, ó, abre pg1.php, passando como parâmetro tx, com o conteúdo aula. Então, olha que bacana. Então, eu já fiz a passagem. Quer ver? Ó, vamos mudar aqui de aula, vou mudar para curso. Vamos salvar, atualizar e fazer a passagem novamente. Ó. Clica, ok, olha lá, chamou pg1.php, passando o parâmetro tx com o valor curso. Certo? O que eu preciso fazer agora? Capturar, certo, esse conteúdo aqui e para essa página, né? Para poder utilizar nessa página. Então, vou fazer isso com o get, já que a gente está fazendo a passagem via URL, eu capturo os dados da URL com o get. Vamos vir aqui, então, pegar isso? Vamos lá. Eu vou criar, então, uma variável aqui que eu vou chamar de v texto, certo? E vou falar que a variável vTexto recebe aqui do get,
que o get vai pegar? A variável tx. Não é isso que está vindo para ele aqui, ó? Variável tx, parâmetro tx. Certo? Então, get vai pegar o tx e colocar o seu valor na variável vtexto. Basta, então, agora, eu escrever o conteúdo de vtexto. Então, eco, né? vtexto. Vamos salvar e testar isso tudo agora. Vamos voltar aqui. Atualiza. Ok. Cliquei no link. Veja bem, ele chamou pg1.php, passando como variável aqui tx com valor curso, e o get me pegou aqui o curso. Ó. Olha que bacana. Vamos mudar esse valor aqui. Vamos lá. Vamos voltar ele para aula. Aqui, ó. Aula. Salva. Volta aqui, né? Atualiza a página. Clica no link novamente. Olha aqui, ó. Passou o valor aula e eu peguei aqui o valor aula nessa página. Então, olha que bacana. Já fizemos aí a transição de um dado, de uma página para outra. E assim, quantas variáveis eu precisar, tá certo? Agora tem uma coisa importantíssima aqui que nós precisamos ressaltar. Por exemplo, se o conteúdo da variável texto for uma frase, por exemplo, a frase curso de PHP. Aqui nós teremos um problema. Veja bem, eu não vou alterar nada aqui na chamada, tá certo? E vou simplesmente chamar essa página novamente. Veja bem que em texto eu tenho curso de PHP. Vamos salvar, atualizar e fazer a chamada. Cliquei no link. Olha o que foi passado aqui, ó. Somente o curso. Por quê? Porque nesse caso, o espaço que vai vir aqui, ó, ele é um delimitador. Quando nós precisamos passar frases, o link ele deve ficar assim, ó. Por exemplo, se eu fosse fazer o texto direto aqui, ó, seria curso mais de mais PHP. Seria assim, tá vendo? Essa decodificação aqui para o URL, esse padrão de formatação para o URL. Então, o que eu tenho que fazer com o conteúdo da variável texto? Decodificar, certo? De forma a ser um padrão, a esse texto se tornar um padrão de HTML, de envio, HTML não, né? De URL, um padrão de envio para o URL. Então, vou usar uma função que já está pronta, ela já faz isso para a gente. Olha que bacana que é o PHP, ele já tem tudo pronto. Então, já existe uma função que faz esse trabalho para a gente, que é a função URL encode. Ele já vai preparar aquele texto, aquela frase, para o padrão da URL. Então, basta eu chamar aqui a função, ó, URL encode, passando como parâmetro para a função URL encode o conteúdo da variável texto. Então, ele transforma isso aqui em texto no formato de URL. Então, eu consigo enviar a frase, o texto com string com espaços. Vamos ver isso? Salvando, atualizando, chamando. Cliquei no link. Olha aqui, ó, curso de PHP. Olha o formato aqui, ó. Curso mais de mais PHP. Tá vendo que bacana, gente? Muito simples, né? Muito fácil, muito fácil mesmo, sem problema nenhum. Vamos passar mais de uma variável. Vamos fazer esse teste aqui. Vou criar aqui a variável nome com o meu nome. Ok. A variável canal com canal. Vou colocar aqui, ó, vlog do professor Bruno. E vamos passar todos esses valores. Então, vamos lá.
Continuando aqui, ó, o que mais que eu vou fazer? Vou colocar a próxima variável. Então, interrogação novamente. A próxima variável eu vou chamar de NO, próximo parâmetro, né? Vou falar que NO recebe a concatenação com a variável nome. É importante usar o URL encode, tá? URL encode para quê? Para prevenção. Caso seja um texto maior, caso seja uma string maior ali, eu já estou me prevenindo aqui com o URL encode. E passar também aqui o canal. Então, vou criar o parâmetro aqui cn. Ok, já deixa eu colocar as aspas aqui já de uma vez. URL encode, passando aqui a variável canal. Beleza. Então, olha que maravilha aí. Fiz a passagem de 3 parâmetros, tx, no e cn. Vamos pegar esses parâmetros aqui. Vamos lá. Eu gosto de colocar tudo em variável, tá, gente? Poderia colocar o get diretamente aqui no echo, tá? Mas eu gosto de colocar em variável. Então, vou criar aqui, ó, vnome. Pegando aqui com o get o conteúdo da variável no, que está vindo ali na URL. Criar a variável vcanal. Pegando o conteúdo aqui do cn, variável cn. Então, echo a variável mais um br, vou quebrar essa linha aqui, copiar e mudar o nome da variável, vtexto, vnome e vcanal. Beleza. Vamos ver se isso funcionou. Vamos salvar. Atualizar. Clicando no link. Vamos ver. Ixi, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Primeiramente, vamos ver a passagem aqui, se está certo, ó. Chamou o PG1 com tx curso de PHP. NO Bruno, CN Vlog do professor Bruno. Aqui, ó. Tá misturando aqui, ó. Fiz alguma coisa de errada. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Faltou só um espaço. Isso. Só um espacinho ali. Acho que aquele espacinho ali já vai resolver. Vamos ver? Não vi se tem mais nada de errado, não, mas vamos tentar. Vamos chamar. Ih, não, tem mais coisa errada. Vamos ver. O que ele está falando aqui, ó? Texto indefinido. NO indefinido CN. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Não, peraí, gente. Achei aqui. Achei meu erro aqui. Foi um erro grave. Erro gravíssimo aí. Para separar as variáveis, veja bem, peço desculpa aí. Para separar as variáveis, o interrogação a gente usa só no início, tá? Só o primeiro aqui que é a interrogação para informar que o restante do conteúdo vai ser valores de passagem. Para separar as variáveis, a gente não usa o interrogação. A gente usa o i comercial. Aqui, ó, o i comercial indicando a próxima variável e o i comercial indicando a outra variável. Então, o caractere separador aqui das variáveis não é uma interrogação, é o i comercial, tá certo? O interrogação é só o primeiro aqui, beleza? Então, erro gravíssimo meu aí, mas eu corrigi, hein? Então, vamos lá. Vamos atualizar, chamar, olha aí, ó, funcionou, beleza? Tá vendo? Muito simples, né? Então, fazendo uma revisão aqui rápida da chamada, olha aqui, ó, interrogação, indicando que eu vou fazer uma sequência de passagem de valores, certo? Primeiro valor aqui, ó, tx recebendo curso de PHP,
Segundo valor aqui, ó, I comercial, NO recebendo o Bruno. Segundo valor aqui, ó, terceiro, né, aliás, terceira passagem, CN recebendo o vlog do professor Bruno. E com o get, eu capturei todo aquele conteúdo e passei para a página. E é por isso que eu gosto de colocar em variáveis. Porque se eu colocar simplesmente o get direto, escrevendo, eu não fico com esse valor armazenado. Eu gosto de armazenar esse valor. E aí eu posso passar para outra página, inclusive, que eu vier a chamar depois dessa. Ok, pessoal? Tá bom? Então é isso aí. Vamos rever aqui o que nós fizemos. Então a aula de hoje foi focada em passagem de valores entre páginas, via o get, via URL, certo? Criei algumas variáveis e adicionei essas variáveis no link. Lembrando que o primeiro, após a página que vai ser chamada, eu coloco a interrogação somente no primeiro aqui, ó, somente no primeiro valor, para indicar que o próximo conteúdo, o conteúdo a seguir, são valores de passagem, tá? São valores de passagem aí pela URL. Então, a primeira variável que eu criei aqui foi o tx, está recebendo o valor da variável texto, lembrando aqui o URL encode para fazer a codificação de URL. Isso aqui é quando eu tenho frases, quando eu vou fazer a passagem com frase dentro da string, para ele adicionar o maisinho aqui onde eu tenho espaço, porque o espaço é um caractere, é um divisor, ok? Então, para não haver esse problema aqui de passar somente a primeira palavra, quando eu tenho uma frase, eu tenho que usar o URL encode. Então, eu usei o URL encode aqui em todos, mesmo que na variável nome eu só tenha uma palavrinha, só o meu nome, para prevenção. Vai que eu adiciono outro texto ali, maior. Já está pronto aqui com o URL encode, ok? Então, eu adicionei o primeiro parâmetro com o conteúdo dele. O divisor aqui, ó, para o segundo parâmetro é o I comercial, ok? I comercial indicando que eu vou entrar com um novo parâmetro, uma nova variável, NO no caso, recebendo o conteúdo da variável nome. I comercial novamente indicando que eu vou ter outra variável, que é a variável CN aqui, fazendo a passagem, né, com o valor da variável canal, ok? E aqui o restante do link normal, né, o self ou outros comandos que vierem, que a gente for colocar no link, vão vir todos aqui na sequência. O texto do link, a página que está sendo chamada, capturando os valores aqui da URL com o comando get, certo? Então, eu capturei aqui o valor do tx, do NO e do CN, coloquei dentro de variáveis e escrevi o valor dessas variáveis na tela. Beleza, pessoal? Então tá. Vou ficando por aqui então. Nessa aula então, nós vimos aí passagem de valores entre páginas usando a URL, capturando com o get. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ver isso ainda também através de sessões, tá? Vamos trabalhar com sessões também e dá para a gente fazer essa passagem durante pelo site inteiro. Mas hoje vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem gostou, clica no joinha. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.